Fala galera, tudo bem com vocês? Já fazia algum tempo que eu não aparecia aqui, mas eu tô aqui, eu tava passando, sabe, gente, por um momento de ócio criativo, entende? Eu acho que faz parte. Eu tô também em um cenário novo, né? Eu tô aqui na sala, saí do quarto, meu quarto, a gente aqui em casa tá se mudando, e meu quarto já tá completamente empacotado, né? Então, assim, não tem condições de gravar vídeo lá. E eu tô gravando aqui então. Gente, eu tô fazendo esse vídeo para contar para vocês a minha trajetória em matemática. Eu faço Enem, gente, desde o meu primeiro ano do ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, eu tirei 600 e pouquinho. Não lembro, mas eu vou ver ali no site. No meu segundo ano, eu tirei 686. Só que assim, primeiro e segundo ano é aquilo, né? Você faz matemática, mas né? Vida que segue. Terceiro ano, as coisas já começam a ficar sérias. E aí eu fiz um aninho de matemática no pré-vestibular. Eu tinha um professor muito bom, o nome dele é Rubim. Assim, eu moro em São Gonçalo, eu fazia cursinho em Niterói, né? E Niterói é uma cidade que tem muitos bons professores. Eu sei que naquele ano de 2018 eu aprendi muito macete em matemática, sabe? E eu fazia as listas que ele colocava a gente para fazer. E eu sei, gente, que assim, foi um ano que eu comecei a ver que eu poderia ir bem em matemática no Enem. Eu sei que eu tirei 891 no meu terceiro ano do ensino médio. E você sabe que isso é um notaço, sobretudo para quem está no terceiro ano do ensino médio. Eu não passei naquele ano e em 2019... Perdão, eu não passei em 2017, naquele ano, e em 2018 eu fui fazer um ano de cursinho. E nesse ano de cursinho eu também tive aula com esse Rubim. Só que no meu pré-vestibular, em vez de ter 2 horas de aula de matemática, eu tinha 4 horas de aula semanais de matemática. Então, o Rubim ele conseguia aprofundar muito a matéria. Foi nessa que lá no final do ano eu comecei a ficar muito perdido em matemática. Porque ele começou a aprofundar em matérias como geometria analítica, essas matérias que assim, se cair, todo mundo vai errar, sabe? E nisso que ele começou a aprofundar muito nessas matérias, eu comecei a ficar inseguro. Mas de todo modo, gente, eu também estudei muito em 2019, em 2018, sabe? Assim, eu tinha tudo para ir melhor ou igual que eu fui no ano passado, no ano de 2017. Só que eu tirei 803. E eu acho que agora você imagina o baque que foi tirar 803, né? 88 pontos a menos. Um aluno que estudou um ano inteiro de matemática, caía a sua pontuação em 83 pontos. Aquilo foi um baque. E eu lembro que eu fiquei muito, muito chateado de verdade. Tanto que no ano seguinte, o ano 2019, foi o ano que eu não conseguia estudar matemática. Porque sempre que eu estudava, eu me lembrava que eu tinha ido muito mal no ano anterior. Eu, assim, fazer simulado para mim era uma tortura e eu não conseguia assistir as aulas de matemática em 2019, sabe? Porque isso me lembrava o Enem catastrófico que tinha sido o Enem 2018. Eu sei que naquele ano, o ano 2019, eu acabei saindo do pré no meio do ano, fui fazer direito, acabei não ficando direito, fui estudar em casa. E nesse processo de estudar em casa, faltavam cerca de 3 meses para o Enem. E eu não conseguia estudar matemática. Primeiro porque eu me lembrava do que aconteceu em 2018 e 2017. E segundo porque matemática é uma matéria difícil de estudar sozinho, sabe? E aí eu estudava outras coisas. Só que faltando, assim, um mês para o Enem, foi quando eu comecei a fazer mais simulados, estudar mais. E a minha namorada, ela é muito boa em matemática. Ela tanto que saiu de engenharia mecânica no FRJ e tá fazendo licenciatura em matemática lá na UF junto comigo. E ela me convenceu de que eu era bom em matemática, que eu não era, na verdade, uma pessoa horrível em matemática e que ia dar tudo de errado de novo. É como se ela tivesse pego os caquinhos da minha autoestima intelectual em matemática e reconstruído, sabe? E eu sei que naquele mês ela fez uma revisão muito boa comigo em matemática, colocou os principais tópicos e me convenceu de que matemática, se eu acertasse as fáceis e as médias, eu ia bem. Porque, de alguma forma, eu tinha me perdido em matemática no meio do caminho. E, gente, ó, acreditem em mim, vocês não precisam saber tudo em matemática. Matemática, cara, é uma matéria que você tem que saber fazer as fáceis e as médias e acertar uma ou outra difícil. Se você tira um 35 tendo acertado as fáceis e as médias em matemática no Enem, você vai ter um notão, gente. Um notão. Eu sei que o ano 2019 foi um ano muito difícil e tudo mais. Fui fazer o Enem. O Enem, a gente sabe, são divididos em 2 dias. O primeiro dia, se eu não me engano, é Humanas e Português. E o segundo, Matemática, Natureza e Redação. Redação no primeiro ou no segundo dia? Não lembro. Eu acho que é no primeiro, né? Eu acho que é primeiro. É primeiro. Eu sei, gente, que assim, pensa comigo.
eu quero medicina, então eu tenho que tirar cerca de 140 pontos, questões no Enem. Eu não tava assim, achando que eu ia bem em matemática. Pra mim, se eu tirasse 35, já era assim, explodir de alegria, sabe? E natureza, gente, depois eu posso até contar a história pra vocês de natureza, mas eu esperava tirar 30 questões. Então, assim, na minha cabeça, no segundo dia, eu ia tirar 65. Logo, eu ia precisar tirar 75 no primeiro dia. E no primeiro dia, eu sou muito bom em humanos. Eu sabia muito de história, geografia, sabe? E português, eu nunca fui, assim, muito bom em interpretação. Mas eu acreditava que eu ia conseguir uns 35 acertos de português, com 40 de humanos, 75. Fechou o primeiro dia, tá ótimo. Só que eu tirei, gente, 67 questões no primeiro dia. E assim, eu fiquei arrasado, né? Não vou passar, acabou. Tipo assim, quase que eu desisti mesmo naquela semana pro segundo Enem, eu mal consegui estudar. Chegou o segundo dia, o outro domingo, né? E aí, gente, Deus ele é bom demais, porque naquele segundo dia, eu lembro que quando eu recebi a prova, era como se eu tivesse imerso em uma paz, que assim, só estando lá que vocês iriam entender. E eu peguei a prova, comecei a fazer natureza e fui assim, caraca, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. E quando eu cheguei em matemática, são 45 questões, né? E eu lembro que assim, eu fazia matemática com tanta paz, sabe? Com tanta alegria mesmo, eu tava feliz em estar ali. E eu fazia as questões, eu sabia fazer as questões. E teve uns 2 lances, cara, que assim, foi incrível. Teve uma questão, não sei se você vai lembrar daquela questão do Enem de 2019, que tinha os números nas raízes e perguntava qual era o maior, assim, uma questão boba. Devia ser de médio para fácil. E aí eu tinha errado a questão. E aí eu ouvi uma voz, não literal, mas eu ouvi uma voz, sabe, senti do meu professor, e era a voz de Rubim, meu professor de matemática, falando assim: Lucas, essa questão aí, o número tá na raiz. Lembra que eu já te falei que quando o número tá na raiz, ele fica menor quando é de 0 a 1? Aí eu falei assim, caraca, Rubim, é verdade, né? Obrigado, professor. E eu fui lá, marquei a certa. Teve uma outra questão, cara, que eu tava errando conta. E aí eu, mesma coisa, eu meio que ouvi: Lucas, eu acho que essa conta aí tá errada, hein? E assim, é claro que não foi Rubim, não é Rubim. É Deus, sabe? É Deus se manifestando. E eu sabia fazer aquilo, eu sabia que quando o número está entre 0 e 1 na raiz, ele fica menor e, enfim. Eu sabia aquilo, eu tinha aquele conhecimento, eu tinha estudado aquilo. E Deus me lembrou daquilo. E naquele segundo dia, assim, eu fiz aquela prova muito bem. E aí eu cheguei, meu pai me buscou, né? Eu entrei no carro, meu pai me perguntou: e aí, Lucas, como que foi? E aí eu falei assim: pai, eu acho que eu fui bem. E eu cheguei em casa, né, assim, meu irmão tava aqui, minha irmã, e aí quando eu cheguei em casa eu fui contar. Gente, eu acertei 39 questões em matemática. 39. E eu fiquei muito feliz, obviamente. E a minha nota, eu fechei 911 pontos em matemática. Eu sei que assim, eu fiquei muito feliz, sabe? E uma coisa que isso me ensinou, gente, é que Deus ele quer que a gente estude. Deus ele realmente quer que a gente dê o nosso melhor. Mas a gente não pode acreditar que o Enem ele é meritocracia. Essa é uma lógica errada, gente. Quem já fez Enem algumas vezes sabe que você ter estudado mais do que aquele outro concorrente não te garante a vaga, que não te garante que a vaga é sua e não dele. A gente tem que dar o nosso melhor. Mas a gente tem que crer no fundo do nosso coração que Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, nos ama e que Ele cuida da nossa vida. E eu não quero que você se esqueça disso, tá? Hoje, graças a Deus, eu passei, estou agora na faculdade, mas eu tenho certeza que a minha aprovação, ela não é fruto apenas do meu esforço. Deus, ele com certeza estava comigo em cada questão e eu glorifiquei por meio do meu estudo. Mas, acima de tudo, ela é fruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Galera, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha com seus amigos vestibulandos. Tamo junto e até a próxima.